Você pode entrar em uma livraria, abrir um aplicativo ou até mesmo andar com a Bíblia no bolso. Você pode ler quando quiser, onde quiser e no idioma que preferir. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ler a Bíblia era considerado crime, e as consequências iam muito além de uma simples repreensão. Estamos falando de prisão, perseguição, fogueira. Isso mesmo, um livro que hoje é símbolo de fé, esperança e liberdade espiritual, já foi proibido. E quem ousava ler ou traduzir podia pagar com a própria vida. Essa é a história que quase ninguém conta. Uma história de controle religioso, de poder político, de manipulação espiritual. Mas também é uma história de coragem, resistência e fé inabalável. Uma história que precisa ser conhecida, porque ela explica muito sobre o mundo religioso em que vivemos hoje. Vamos voltar no tempo. Estamos na Idade Média, um período que se estende mais ou menos do século V até o século XV. Época marcada por castelos, cavaleiros, peste negra e também por uma estrutura religiosa extremamente poderosa. A Igreja Romana era mais do que uma instituição religiosa. Era uma autoridade política, social e cultural. Suas decisões moldavam reinos, controlavam reis e ditavam o que o povo devia crer ou não crer. E no centro desse poder estava a Bíblia. Mas não do jeito que você conhece hoje. A Bíblia, nessa época, era um livro inacessível para a maioria das pessoas. Primeiro, porque era escrita em latim, uma língua que quase ninguém falava, exceto os padres e os eruditos. Segundo, porque não era permitida sua tradução para as línguas do povo. E terceiro, porque não se incentivava a leitura pessoal. A interpretação era exclusiva do clero, ou seja, você não podia simplesmente pegar uma Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Isso era perigoso para o sistema. O argumento oficial era o seguinte: o povo não tinha capacidade para entender as Escrituras. Se cada um interpretasse do seu jeito, cairia em heresias. Era preciso preservar a verdade, mas na prática o que se via era outra coisa: manutenção do poder, manipulação da ignorância e supressão da liberdade espiritual. A Bíblia, que foi escrita para iluminar, libertar, consolar, se transformou em um objeto trancado a 7 chaves. O alimento da alma virou um banquete proibido, e isso não foi por acaso. Quando você controla o acesso à verdade, você controla as pessoas. Mas, como sempre acontece na história da fé, Deus levanta pessoas corajosas. Pessoas que não se conformam com o erro, que não aceitam que a luz fique escondida debaixo do alqueire. E uma dessas pessoas foi John Wycliffe, um teólogo inglês do século XIV. Ele foi um dos primeiros a levantar uma pergunta ousada: por que o povo não pode ler a Bíblia no seu próprio idioma? Ele acreditava que cada cristão deveria ter acesso direto à palavra de Deus, sem intermediários, sem filtro. E o que ele fez? Traduziu a Bíblia do latim para o inglês, algo totalmente revolucionário. Com isso, ele tocou no nervo do sistema religioso. Era como se ele estivesse abrindo a jaula do leão. John foi declarado herege, perseguido, e mesmo após sua morte, seus ossos foram desenterrados e queimados como forma de punição simbólica. O sistema não tolerava quem ousava libertar o povo. Depois de Wycliffe, veio Jan Hus, na atual República Tcheca. Inspirado por ele, Hus também começou a denunciar os abusos da igreja e a pregar que a Bíblia deveria ser a única autoridade da fé. Resultado? Foi excomungado, preso e queimado vivo em 1415. Suas últimas palavras foram uma profecia: vocês podem matar este ganso. Hus, em tcheco, significa ganso. Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. E esse cisne profetizado seria Martinho Lutero. Lutero, já no século XVI, foi o estopim de algo ainda maior: a Reforma Protestante.
Ao estudar a Bíblia por si mesmo, ele percebeu que muitos ensinamentos pregados pela igreja não estavam de acordo com as Escrituras. A salvação pelas obras, o comércio de indulgências, o culto aos santos, nada disso tinha base bíblica sólida. Então, ele teve a ousadia de questionar, confrontar e publicar as famosas 95 teses fixadas na porta da igreja de Wittenberg. Mas o que pouca gente destaca é que Lutero também foi responsável por traduzir a Bíblia para o alemão, dando ao povo comum a chance de ler, entender e interpretar por conta própria. Isso causou uma revolução espiritual, mas também um enorme conflito. A igreja o declarou herege e ele teve que se esconder por um tempo. Mas o estrago já estava feito. Ou melhor dizendo, a luz já tinha sido acesa. Outro nome que não pode faltar nessa história é o de William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Ele fugiu da Inglaterra para poder trabalhar, pois sabia que seria preso. Mesmo assim, foi capturado e condenado. Suas últimas palavras, antes de ser estrangulado e queimado na fogueira, foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Você consegue imaginar isso? Pessoas que deram a vida simplesmente por acreditarem que todos têm o direito de ler a palavra de Deus. Hoje, a gente escolhe entre Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Estudo, com capa dura ou capa de couro. Mas houve uma época em que uma simples cópia em mãos era motivo suficiente para morrer queimado. Não era só a tradução que era proibida. A própria posse da Bíblia em linguagem comum era ilegal. Em 1229, por exemplo, no Concílio de Toulouse, a Igreja oficializou que leigos estavam proibidos de possuir as Escrituras em língua vulgar. A recomendação era que a Bíblia permanecesse exclusivamente nas mãos do clero. E se alguém fosse pego com trechos traduzidos, o material deveria ser queimado e a pessoa punida. Por que tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia liberta. A palavra de Deus tem o poder de abrir os olhos, de derrubar sistemas injustos, de expor o erro. Quando as pessoas leem por si mesmas, descobrem que o perdão é gratuito, que a salvação não se compra, que a fé não precisa de intermediários humanos. Elas aprendem que podem ir diretamente a Deus. E isso tira o poder de quem quer dominar em nome de Deus. A Bíblia revela um Deus de amor que quer um relacionamento direto com seus filhos, sem intermediários humanos que cobrem por isso. E isso era perigoso para o sistema religioso da época. Hoje, temos a Bíblia em praticamente todas as línguas, acessível em celulares, aplicativos, audiobooks. Mas a pergunta é: estamos aproveitando essa liberdade? Muitos deram a vida para que hoje você pudesse ter uma Bíblia aberta diante de você. E mesmo assim, ela permanece fechada em muitas casas, ou ignorada em meio às distrações do dia a dia. A Idade Média tentou esconder a luz, mas ela voltou a brilhar. A escuridão espiritual foi vencida pela palavra de Deus, como está escrito no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história e se inscreva aqui no canal. Toda semana trazemos reflexões bíblicas profundas de forma simples e direta. Até o próximo vídeo. E lembre-se, ler a Bíblia é um ato de liberdade.